versículo 14, e paramos aqui no verso 18 e 19. Eu vou ler os versos 18 e 19 novamente, mas vou só dar uma resumida, porque a gente já falou sobre eles, né? Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação, ok? Então nós já meditamos nos demais versículos e nestes dois, falando sobre a reconciliação que Deus proporcionou para cada um de nós. Há esse desejo no coração dele, de Deus Pai, e esse desejo se materializou através, né, de Jesus Cristo, e é por meio dele que essa reconciliação se dá. E o próprio Senhor Jesus, ele deu a cada um de nós, né, ele confiou a cada um de nós este ministério da reconciliação. Então veja que bênção, que tamanha bênção. Então partiu do coração do Pai para o Filho glorificou o Pai aqui na terra enquanto estava aqui, e na sua oração, Jesus concede a cada um de nós o privilégio de também estar ministrando a palavra de Deus, né? Ministrando a reconciliação a outros corações. E volto a destacar isso, é muito importante isso novamente, sempre lembrar, que esta reconciliação se dá por meio de Jesus Cristo, né? Não é através daquilo que as pessoas fazem, como elas se comportam, mas é por meio de Jesus Cristo que se dá esta reconciliação, tá certo? O versículo 19 tratou sobre isso, né, mostrou, né, nós falamos isso também na semana passada, mostrou que Deus não levou em consideração, daqui a pouco a gente comenta novamente sobre isso, os nossos pecados, né? Mas ao contrário, confiou a cada um de nós a palavra da reconciliação. Veja que isso é um privilégio fora, assim, da esfera humana, né, que a gente possa imaginar. Porque, com certeza, os próprios anjos do Senhor anelam por isso e desejaram isto no coração, e ainda desejam, né, isto no coração, que é de poder falar de Deus, poder falar do Criador, poder falar dos céus, onde esses anjos estão e habitam, né? Mas Deus não deu a eles este privilégio. Deus não deu a eles o ministério da reconciliação. Ele deu a nós, a cada um de nós, né? E semelhante a Jesus Cristo, e em Jesus Cristo nós temos esta autoridade, tá bom? Então, só lembrando, a gente já entrou nesses detalhes, já falamos a respeito disso na semana passada. Agora vamos aí para o versículo 20. Versículo 20 aí do capítulo 5 de 2 Coríntios. Diz assim: portanto, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nós, né, por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aqui Paulo está falando daquilo que nós chamamos de plural majestático, né? Ele mesmo fala que nós, então ele diz respeito a ele e aos que estão junto a ele, eles são embaixadores de Cristo, mas isso se aplica também a todos nós. Então recebemos o ministério da reconciliação, tá? E como tal, o exercício deste ministério se dá não pela maneira como nós queremos, pelo jeito que queremos, por aquilo que imaginamos que deveria ser. Tanto é que Paulo usa aqui no versículo 20 esse nome que eu destaquei aí para nós, que é embaixador. Então nós somos embaixadores. E até onde eu me lembro, e você também com certeza se lembra disso, ser um embaixador é ser um representante, né, de alguém num determinado lugar. Então, de uma certa forma, o embaixador, vamos colocar isso entre aspas, ele nada é com relação à autoridade que lhe é dada. Ele representa ali, né, o rei, ele representa ali o presidente, o imperador, ele representa ali o governante, ele representa ali aquela nação. Então, agora, veja isso pelo lado da nossa vida com Cristo Jesus. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo. E no nome de Jesus, nós temos que realmente estar falando todo o querer dele, toda a vontade dele para as pessoas. Então, ser um embaixador de Cristo é falar de tudo aquilo que Cristo falou quando esteve entre nós. Então, eu não posso escolher o que falar, eu não posso deixar de falar aquilo que precisa ser falado.
No que diz respeito àquilo que Jesus Cristo quer que eu fale, eu tenho que falar. Então, é o amor, é o perdão, é a graça, é a paciência, é a sua morte por nós, né? É o ódio que o Pai tem pelo pecado, que manifestou esse ódio, essa ira sobre o seu filho. E com Cristo eu tenho que compartilhar tudo isso para todas as pessoas, né? E como embaixador de Cristo, eu estou ali para também clamar as pessoas para que se reconciliem com Deus. Porque foi isso que Jesus fez quando esteve entre nós. Lembra que no ministério de Jesus aqui na terra, o tempo todo em que ele estava com os discípulos, ele pregava o reino do Pai, ele pregava o reino de Deus, né, que já estava ali sendo instaurado. Então, nesse momento dele aqui entre nós, ele falou várias vezes do Pai, várias vezes do céu, e manifestou a glória do Pai através da sua vida, do seu jeito de ser aqui entre nós, e deu a nós esse privilégio também. E ele, Jesus, sempre pregou ali, sempre falou ali, sempre anunciou ali a urgência e a necessidade que todos deveriam ter no que diz respeito a se voltar para ele, né? E voltar para o reino do Pai. Então, hoje nós temos esta responsabilidade. Então, em nome de Cristo, né, Paulo ora pedindo, né, que nós também nos reconciliemos com Deus. E em nome de Jesus, nós também temos orar ao Pai, pedindo que o Senhor nos use para que a mensagem da reconciliação, que é a pregação do Evangelho, possa chegar a outros corações. Tá? Então eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. E eu tenho que pregar essa reconciliação. Não interessa como as pessoas estão, porque eu sou um embaixador de Cristo, e é isso que ele deseja, ver estas vidas sendo reconciliadas. Então ele vai me levar aos lugares certos, às pessoas certas, para eu poder falar e pregar. E ali eu tenho que me conduzir como um embaixador de Cristo. Por isso que eu disse no começo, que eu não posso ficar escolhendo, né, as palavras, eu não posso ficar escolhendo a maneira de dizer as coisas, né? No que diz respeito a eu ser educado, a eu ter paciência, ser comedido com aquilo que eu vou estar falando, sim, com certeza. Isso é uma questão até de respeito às pessoas, né? Não agredi-las com relação à fé que elas têm em deuses que não são deuses e por aí vai. Mas ter aquele cuidado de orar e clamar, porque lembre-se, a gente já falou bastante sobre isso, aquelas pessoas, as pessoas que ainda não foram tocadas pelo Espírito Santo, que ainda não se converteram, elas estão mortas em seus delitos e pecados, assim a Bíblia o diz. Então, como um embaixador de Cristo, como instrumento nas mãos do Senhor, eu sou um enviado para realmente ir ali e falar deste amor, desta graça, da salvação, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e por aí vai. Versículo 21. A partir desse ponto aqui, eu quero, principalmente no verso 21, destacar, é um versículo só, o 21, é um único versículo, onde nós temos duas doutrinas que são fundamentais em toda a palavra de Deus, que como instrumentos nas mãos do Senhor, nós deveríamos saber, né? Que é a doutrina da expiação substitutiva e a doutrina da justificação. Então, olha só, o versículo 21, ele começa dizendo assim, aquele que não conheceu o pecado, quem é este? Quem é aquele que não conheceu o pecado? É Jesus Cristo. Adão conheceu o pecado, tá certo? O primeiro homem, né? O homem da terra. Ele conheceu o pecado. E Jesus Cristo, que na Bíblia é considerado o segundo Adão, que veio da parte de Deus dos céus, ele não conheceu o pecado. Então, Jesus, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Não é que Deus deu a Jesus Cristo a possibilidade de pecar, né? Mas Deus o fez pecado por nós. O que significa isso? Que ele, Jesus, ele proveu, através do seu próprio corpo, do seu próprio sacrifício, né? Ele proveu como substituto aquilo que nós precisaríamos ter para estar na presença do Pai. Foi Jesus quem fez. Por isso que ele é considerado o Cordeiro de Deus, né? Um cordeiro sem mácula, sem defeito, né? Perfeito, e que foi ali sacrificado, ali na morte, no Calvário, né? Na cruz, foi sacrificado por amor a mim e por amor a você. Ele não pecou, ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Deus imputou sobre a vida do seu Filho, Jesus Cristo, todo o meu pecado, todo o seu pecado. Para quê? Com que propósito? Qual a razão de ser? Porque Deus fez isso e porque o próprio
Senhor Jesus, assim fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nessa primeira parte do versículo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, é a doutrina, né, da substituição. Né? Então, Jesus substituiu-nos ali na cruz, no Calvário, em todo o tempo. Então, toda a ira que pesava sobre mim, a ira de Deus, a ira do Pai, toda a morte que viria sobre mim, nós falamos lá no versículo 14, né, sobre o pecado que domina, o pecado que tem como resultado, como consequência, a morte certa, tudo isso veio sobre Jesus Cristo. E ao receber o peso da ira do Pai, ao receber sobre ele a morte, morrer aquela morte, ele o fez por nós. Então ele nos substituiu ali naquele lugar. Então, em vez de pesar sobre a minha vida a ira de Deus, em vez de pesar sobre a minha vida a morte eterna, isso pesou sobre Jesus Cristo, que concedeu privilégio ainda maior para mim, para você, em termos da ressurreição, que nós vamos ver em outro segmento, ok? Então, nessa primeira parte do versículo 21, nós temos aí a expiação substitutiva. Então, Jesus foi quem expiou. Gente, para nós que somos instrumentos nas mãos do Senhor, no sentido de estar levando as boas novas do Evangelho, é muito importante a gente estar sabendo disso e manter sempre isso na memória, no coração, porque com certeza você vai encontrar várias pessoas que não tiveram esse encontro com Jesus, que vão achar que pelos seus próprios esforços, por méritos próprios, eles poderiam resolver isso. Eu já ouvi, você já deve ter ouvido também, pessoas que falaram assim, bom, agora eu não quero tomar nenhuma decisão por Jesus, porque eu ainda sou uma pessoa muito jovem, etc. e tal, mas no final da minha vida, quando eu estiver bem velhinho, aí eu penso um pouco a respeito de viver essa vida que Deus está exigindo. E aí a pessoa vai vivendo de qualquer forma. Outros querem viver de uma forma justa e honesta, como se isso fosse possível, longe de Cristo, para tentar ganhar os céus. E às vezes muitos usam sacrifícios meritórios, né, para tentar se purificar, para tentar se santificar na presença de Deus, para poder dizer, eu mereço o céu porque eu não sou tão ruim quanto Beltrano, quanto Ciclano, etc. e tal. Mas, biblicamente falando, isso não tem base, isso não está certo. Né? Então, Jesus Cristo foi quem substituiu. Então, ele é o Cordeiro de Deus, né, que trouxe a cada um de nós a salvação, que trouxe a cada um de nós o perdão do nosso pecado, da nossa iniquidade. Ele fez a apropriação, né? Ele nos substituiu ali naquele sacrifício expiatório, tá bom? Então, ele foi, vamos dizer assim, o nosso substituto, ok? E na segunda parte desse versículo, para que nele quem? Em Jesus Cristo, nós fôssemos feitos justiça. E aí é a doutrina da justificação. Lógico, volto a colocar, nesse verso 21, no que diz respeito à doutrina da expiação, né, substitutiva, e da doutrina da justificação, você não tem aí no versículo 21 toda a explicação profunda, né, e completa dessas doutrinas. Não, você tem ali um lampejo, ok? Você tem ali apenas um momento disso, só para nos fazer lembrar. Então, essa justiça que eu preciso ter na minha vida, ou ser justificado, ou viver como um homem justo, isso só foi possível porque ele, Jesus Cristo, concedeu isto a nós. Ele aplicou isto sobre a minha vida. O que significa, né, para Deus Pai, nos ver justificados pelo Filho? Significa que ele, Deus Pai, nos perdoa de todos os nossos pecados e que nos declara perdoados de toda a nossa iniquidade. Por quê? Como diz a primeira parte do versículo, porque ele imputou o pecado sobre o Filho, sobre Jesus Cristo. E da mesma maneira que esse pecado meu foi imputado sobre Jesus Cristo justifica-nos. Ele imputa sobre a minha vida e sobre a sua vida a justiça do Pai. Né? Então, fomos feitos justiça, eu e você. Então, isso é uma bênção, né, para todos nós. Isso faz parte também desse aspecto abençoador e maravilhoso, né, da conversão. Compreender, né, de uma maneira muito clara que ninguém, nenhum homem por ele mesmo, através dos seus atos, através da sua atitude, do seu comprometimento, da sua palavra, da sua honestidade, se porventura houver algo assim
em termos de intenção no coração de algum homem, né? Nenhum homem por si mesmo pode se justificar perante Deus, o Pai. Então essa justiça que nós recebemos também é imputada sobre nós, né? Então olha que coisa abençoada, né? Jesus Cristo recebe o nosso pecado e em troca disso ele dá para nós, né? Ele concede para nós graciosamente a justiça. Nos faz justificados perante Deus Pai. Por isso que a ira do Pai não se manifesta sobre nós, porque ela já está resolvida, né, em Jesus Cristo. Então, de nenhuma maneira, Deus Pai vai manifestar sobre a nossa vida como salvos, como filhos, né, como escolhidos dele, ele de nenhuma maneira vai manifestar sobre nós a sua ira, porque isso já está, já foi colocado sobre o Filho, e o Filho colocou sobre nós, né, Deus Filho colocou sobre nós a justiça. A palavra do Senhor fala que ele, Jesus Cristo, está à destra, né, do Pai, e ali ele permanece intercedendo por nós, falando por nós. Eu imagino que nessa intercessão dele ali junto ao Pai, ele está sempre colocando isto, né, essa situação de que morreu por nós e que aplicou sobre nós a justiça, tá bom? Aí no capítulo 6, no versículo 1, né, diz: e nós, na qualidade de cooperadores. Então percebam, falamos da reconciliação, recebemos o ministério da reconciliação, somos chamados de embaixadores, portanto eu represento alguém, represento quem? Jesus Cristo. E agora Paulo nos trata como cooperadores com Cristo Jesus. Então isso também dentro do ministério é importante, porque eu não sou dono do meu ministério. Não sou eu que escolho o ministério. Ah, eu quero ser um ministro de louvor. Ah, eu quero ser um evangelista. Ah, eu quero ser um missionário, um pastor. Ah, eu quero ser um presbítero. Eu quero ser um diácono. Ah, eu quero ser um presidente das sociedades internas da igreja. Não sou eu quem escolhe os ministérios. Eu oro e peço ao Senhor que me direcione para estes ministérios. Qual é o ministério? Para onde Deus quer canalizar realmente o meu coração, né? Então, nesse sentido, eu sou apenas um cooperador. Então, o instrumento nas mãos do Pai, né, eu e você como instrumentos nas mãos do Pai, somos apenas cooperadores, né, do reino, cooperadores da vontade do Pai. Então, de uma certa forma, eu me apresento diante do Pai, dizendo para Ele nas minhas orações, na minha vida: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, me usa aqui. Senhor, me usa aqui. É da tua vontade? É do teu querer? Eu vou. Não é? Tá bom, eu espero. O momento certo do Senhor está enviando para a seara, para que eu possa realmente pregar as boas novas da salvação. Então, Paulo se encontra, né? Ele se, vamos dizer assim, qualifica desta forma como um cooperador. Isso é também significativo, né, para nós, porque o ministério do apóstolo Paulo, todos nós conhecemos, como ele é abrangente, né? Em toda a palavra de Deus a gente vê como foi abrangente esse ministério dele, as suas viagens missionárias, o que ele escreveu, como o Espírito Santo usou, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas perseguições, né? A sua humildade, o seu momento em que ele ali também pôde demonstrar a sua sabedoria com as pessoas que questionavam as habilidades dele, ou as qualidades dele como apóstolo. E diante de tudo isso, Paulo nunca se considerou orgulhoso, né? Ao contrário, ele sempre se considerou como um servo, como o último até. Ele diz: olha, eu como fora do tempo, né, fui chamado, quer dizer, como nem mereço ser considerado apóstolo. Enquanto às vezes a geração de hoje fica brigando aí para saber se Paulo foi ou não foi o 12º apóstolo, né, etc e tal, Paulo mesmo observava lá: olha, nem se preocupem com isso, gente, porque eu nem mesmo me considero como tal. Sou apenas um servo, sou apenas um cooperador. Então, olha que benção. Então, hoje isso com certeza nos leva a repensar muito o nosso ministério, principalmente nós que estamos à frente, na liderança, né? Para não estarmos ali orgulhosos, né? Cheios de si com relação ao ministério. Tem muita gente que fica assim, né? Se acha o detentor, né, do ministério e manda, desmanda, etc. e tal. Mas nós somos apenas cooperadores. E como cooperadores, né, é o Senhor quem nos move conforme o querer dele, conforme a vontade do Espírito Santo. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, com Cristo, também exortamos, né, então no caso aí Paulo, né, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Tá? Então essa graça que nos foi dada,
né, de uma forma tão preciosa, não pode ser tratada de uma forma banal. E eu tenho comigo que uma das formas, né, de tratar a graça de Deus de uma forma banal é, de repente, começar a achar que eu preciso fazer alguma coisa para complementar a graça de Cristo. Quer dizer, eu imagino que tem gente que pensa desta forma, que aquilo que Jesus fez não foi suficiente. Tudo bem, eu sei que ele morreu por mim, que ele me salvou, que graciosamente ele me escolheu, que ele imputou sobre mim a sua justiça, mas eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para merecer este amor, né? Então a gente fica pensando desta forma e eu creio que pensar deste jeito é muito perigoso, porque pode nos colocar numa dimensão de banalizar a graça de Deus, né? Então eu não posso subestimar de maneira alguma o poder de Deus, o poder do Espírito Santo e a graça de Deus sobre a minha vida. Então não posso recebê-la em vão. E uma vez recebida esta graça como eu recebi, como você recebeu, e eu tenho que manifestá-la, né? Eu tenho que manifestá-la. E eu creio que Paulo, neste aspecto, ele diz assim, ele está dizendo, né? Eu estava dizendo, melhor, né? Colocando, que na hora de falar da salvação, do amor, do perdão, do Pai, de Cristo Jesus, né? Eu não posso me esquecer de falar que tudo isso foi de forma graciosa, sem que houvesse em mim méritos para mover o coração do Pai, né? De Deus, de forma favorável para mim, ok? E, finalmente, o versículo 2, encerrando essa explanação, né, deste texto, o versículo 2 diz assim, porque ele diz, no tempo aceitável, ele quem? Deus, né? No tempo aceitável, e aqui no caso ele está se referindo a uma passagem, né, lá em Isaías 49:8, depois se você quiser dar uma lida lá, deixa eu confirmar aqui, isso, Isaías 49:8, né? Portanto, ele diz, no tempo aceitável, escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O que nós temos aí que Paulo está explicando para nós e usando esse versículo, né, para a situação do estudo que estamos desenvolvendo? Instrumentos nas mãos do Senhor. Naquela época, a palavra de Deus estava mostrando que ele, o Senhor, estava escutando o clamor do povo dele e que, ouvindo este clamor, preparou a salvação para o povo dele e socorreu o povo dele. Amém? E isso se materializou, se mostrou presente no mundo quando do nascimento de Jesus entre nós. Então, a presença de Jesus ali, o nascimento dele e o início do seu ministério ali na terra, né, trouxe para todos nós essa salvação que foi declarada lá no Velho Testamento, né, lá no texto de Isaías 49:8. E agora isso tem continuidade, por isso que Paulo fala, eis agora o tempo oportuno. Quer dizer, naquela época era para aquela época o tempo oportuno, mas isso não encerra, né? Isso não terminou ali, não foi aquela situação da vida de Jesus ali, do ministério que Jesus desenvolveu, a sua pregação, a sua morte, a sua ressurreição, não foi algo circunscrito à sua cultura, ao seu período, né? Ele deu abertura, início, né, vamos dizer assim, a continuidade do seu ministério através da sua igreja, através de cada um de nós. Então o tempo oportuno ainda é hoje. Ou seja, eu ainda tenho este privilégio de pregar a palavra de Deus, de usar o dia presente para anunciar a salvação de Cristo Jesus, anunciar a reconciliação e como embaixador, como cooperador de Cristo, poder falar da salvação. Eis agora o dia da salvação. Então, quando se diz aí, quando Paulo manifesta aí, eis agora o dia da salvação, quer dizer, a salvação para toda e qualquer pessoa não é amanhã, é agora, é já, é neste momento. E este agora, este já, não está preso à questão temporal. Quando Paulo diz aqui, eis agora o dia da salvação, é o momento, quer dizer, todo momento na nossa vida, como servos nas mãos do Senhor, como instrumentos nas mãos do Senhor, é um momento oportuno para pregar a salvação de Cristo Jesus. Tá? É isto. Então, em todo momento. Então, nós temos que viver esta realidade, aproveitar esta realidade e atingir o coração de todas aquelas pessoas que estão próximas a nós, que estão ali vivendo ao nosso redor, né? Amigos, parentes, familiares, pessoas no trabalho, no emprego, às vezes de forma casual, as pessoas que encontramos, né? E que temos assim talvez apenas
momento fast com essas pessoas, relâmpago, né? Passamos pela vida dessas pessoas, devemos sempre olhar para isso como uma oportunidade, como o dia da salvação, para poder ali falar para essas pessoas de Cristo Jesus. Lembrando, né, dentro do estudo todo que nós estamos ministrando, que nem sempre teremos a oportunidade, o privilégio de colher os frutos, né, desta pregação, a pregação das boas novas do Evangelho, né? Mas, com certeza, temos que aproveitar esse dia oportuno para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Perfeito? Então, nós paramos por aqui, que era terminar o estudo desse capítulo, né, de 2 Coríntios 5. Aí, na sexta-feira, a gente volta de novo para os nossos estudos, colocando mais algumas observações. Eu quero orar por você, antes de voltarmos para a nossa despedida. Pai, eu te agradeço mais uma vez pela palavra que o Senhor deu para nós nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por este texto que lemos, onde aprendemos do teu amor, da tua graça, onde aprendemos, ó Deus, do teu cuidado sobre nós, onde aprendemos, ó Pai, da vitória que o teu Filho Jesus teve sobre a morte, proporcionando que nós também pudéssemos ser vencedores com ele sobre a morte, sobre o pecado, vencedores com ele, ó Deus, também na ressurreição. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Pai, porque os nossos pecados estão perdoados e ainda que o inimigo queira lançar sobre nós os nossos pecados, nos fazer lembrar sempre dos nossos pecados, em Cristo Jesus, ó Pai, isto está definitivamente resolvido, apagado, lançado fora. Obrigado por isto, Pai. Nós oramos agradecidos e fazemos a nossa oração em nome de Jesus. Amém.